Então não acho razoável que se esteja a investir tanto dinheiro na construção de um aeroporto aqui pertinho, considerando que o país possui tantas outras prioridades. Aliás, a própria província de Gaza possui tantas outras prioridades. Um investimento a sério no regadio de Choca, por exemplo, seria algo de indiscutível relevância social e econômica para o país. Por outro lado, há que ter presente que há 2 estudos de viabilidade que foram feitos no passado. Os 2 estudos recomendam, em bom rigor, a não construção de um aeroporto por Chongwen ou Xai-Xai. O primeiro foi encomendado pela própria empresa Aeroportos de Moçambique, que concluiu que, do ponto de vista econômico, o aeroporto não é viável. Outro estudo foi levado a cabo por um grupo de empresários moçambicanos e alemães, mas, entretanto, a única saída que se colocava para que o empreendimento fosse rentável é que a LM os voos da LM passassem a escalar Xai-Xai, a ter Xai-Xai como um dos seus pontos, o que a LM declinou até onde saiu, por tal também não ser viável. Então isto é problemático, talvez por motivos políticos se possa avançar, mas eu acho que temos que só pesar as prioridades com o país. Na última semana andei por Cabo Delgado, por Muidumbe, por Macomia. Ainda há pontes por reconstruir, pontes que desabaram em 2014, quando foi das intensas cheias naquele ano. Por hora estão por ali no rio Mpuede, no rio Messalo 1 e 3, pontes metálicas, ok? Muito pequeninas e que não conferem aquela estabilidade que seria de esperar. Isso para dizer que o país tem tantas outras prioridades que não construir um aeroporto aqui em Chongwen ou Xai-Xai. Até é bom um turista sair de Maputo, ir até Xai-Xai de carro. Isso é bom para o negócio de renta cá. E se forem daqueles turistas com bolso bem forte, temos um aeródromo ativo na Praia de Belém, temos um aeródromo inativo no Xai-Xai, que o seu investimento, a sua eventual ativação pode ser de longe menos onerosa que aquilo que se pretende avançar. E, acima de tudo, mais um crédito. Já estamos sufocados como país. Acho que esta é uma não prioridade. O governo deveria refletir seriamente sobre si. É mesmo razoável avançar-se com o empreendimento. Mas já percebeu a importância que Gaza tem no jogo político, que tem estado a votar, digamos, a passar um cheque em branco ao partido Frelimo de uma forma esmagadora e nos últimos anos quase não se tem construído infraestruturas de relevância na província de Gaza. Portanto, chegou a altura de Gaza também a começar a reivindicar politicamente e percebe-se porque é que o governo vai fazer das tripas coração para chegar a este crédito. Só pode ser mesmo por razões políticas, não há outras, naturalmente. Até porque de ano para ano cresce o número de membros influentes do Partido Frelimo na província de Gaza que reivindicam um tratamento especial pelo partido, nomeadamente até na própria indicação de camaradas lá da província para o próprio governo. Então, isto é mesmo sério, só pode ser por motivos políticos, mas, entretanto, temos que só pesar, tendo em conta que somos um Estado unitário e temos tantas outras prioridades como país. Muito bem, Tomás escolheu como assunto da semana o Presidente da República e o direito dos cidadãos à informação. Muito boa noite. A minha escolha deste tema foi motivada pelo fato de que há muito pouco tempo esteve entre nós o Presidente Erdogan da Turquia, uma visita quase inesperada, relâmpago, e no fim da visita o governo comunicou que foram assinados uma dúzia de acordos de cooperação entre Moçambique e a Turquia, um país para muitos de nós ainda muito longínquo e desconhecido. E o conteúdo desses acordos não foi revelado. Daí um grupo de cidadãos, como cidadãos, fizeram uma carta ao chefe do Estado, pedindo que no direito à informação pudesse ser revelado o conteúdo dos acordos que Moçambique assinou com a Turquia.
E isto pediu uma petição ao chefe do Estado. Como cidadãos fizeram essa petição, e o chefe do Estado reagiu a essa petição, dizendo que não via qualquer objeção para que o conteúdo desses acordos fosse disponibilizado, nomeadamente instruindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para que pudesse colocar ao dispor destes cidadãos o teor destes acordos assinados entre Turquia e Moçambique. Eu retiro deste facto algumas lições que é importante salientar. Primeira lição é que cidadãos se organizam como cidadãos e pedem informação ao chefe do Estado. É um direito que os assiste, que a lei também os assiste. E é importante que o cidadão conheça o seu direito e possa exercer o seu direito. É importante porque é uma questão de cidadania ativa. O segundo ponto que destaco é que o chefe do Estado não ficou indiferente a este pedido e respondeu aos cidadãos dizendo que, sim senhora, os acordos podem ser disponibilizados através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. No nosso país, ainda as instituições são menos importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes que as instituições. Neste caso, a instituição também é o chefe do Estado. Se ele dá este exemplo de que o cidadão pode contactá-lo, pedir informação e ele responde, ainda que neste caso até respondeu já fora do prazo dos 21 dias que ele determina, mesmo assim respondeu, acho que isto fica como um exemplo. Primeiro, em como os cidadãos podem e devem fazer uso desta lei, fazendo petições aos dirigentes políticos e pedir informação, e estes devem levar a sério os pedidos e responder aos cidadãos, como foi o chefe do Estado. Como foi ele que o fez, acho que é um exemplo muito bom a ser retido para casos futuros, os cidadãos poderem pedir informação aos ministros, aos membros do Parlamento, dizendo até o chefe do Estado uma vez pediu-se informação e ele respondeu a informação. É muito importante porque não temos essa cultura ainda realmente de responder ao cidadão e de dar-lhe aso ao seu pedido. Aliás, o recinto aqui na mesa faz parte deste grupo de cidadãos que fez essa petição ao chefe do Estado. Queria saber se já o Ministério dos Estrangeiros colocou ou não ao dispor os acordos com a Turquia. Este aqui é o grande desafio, de facto. Pois, porque só assim vale a pena que o Presidente decidiu. Se o Ministério dos Negócios Estrangeiros teve instruções para colocar os acordos ao dispor de quem os pediu, ainda não os colocou, então parece que a lei ainda fica assim sem efeito. Tal deverá ser feito de forma imediata. Sim, então, fica aqui um desafio às instituições, que não basta aprovarmos leis bonitas que vão constar nos rankings. Esse é o desafio de Moçambique, leis muito bonitas. Temos a lei de direito à informação, o respectivo regulamento, a lei aprovada pela Assembleia, o regulamento aprovado pelo Governo. Vamos lá ver se efetivamente os Negócios Estrangeiros cumpre, porque é uma ordem do chefe do Estado, há um ministério, não estou sequer a colocar a hipótese de que não seja cumprida essa ordem. Vamos aguardar serenamente para ver. Vamos avançar então para os temas que nós elegemos. Vamos começar por olhar um tema que marcou esta semana com a notícia do anúncio de adjudicação de um concurso público pelo NGC à empresa TCM, que é nada mais nada menos que Transportes Carlos Mesquita. Carlos Mesquita, que é o atual Ministro dos Transportes e Comunicações. Salema, vou começar por ti. O que se receava num governo com empresários, quando sobretudo foi anunciado este governo, nomeadamente a possibilidade de um eventual conflito de interesses entre os seus integrantes e os seus negócios. Esta semana tivemos um exemplo manifesto para discussão, para debate, nomeadamente com este caso do Ministro Carlos Mesquita. Exato. Na verdade, este assunto vem sendo discutido já sensivelmente 2 anos, logo a seguir a indicação do Sr. Carlos Mesquita ao cargo de Ministro dos Transportes e Comunicações, nomeadamente por via de um artigo publicado pelo jornal A Verdade e também por via de um artigo de análise feito pelo Centro de Integridade Pública. Eu, na altura, participei dessa discussão dizendo que não se presume o conflito de interesses, ele tem que efetivar-se. A lei
na verdade, a lei de propriedade pública tem lá um sistema de gestão de conflitos de interesse, mas, entretanto, nesse caso em concreto do senhor Carlos Mesquita, embora ele possa eventualmente defender-se dizendo que, não é ele que está a gerir a empresa, tudo isso, eu acho que é um problema político muito sério, tendo em conta que a adjudicação foi até direta. Em nenhum momento foi feito por ajuste direto. Aliás, a adjudicação foi direta, foi por ajuste direto, sendo que o ajuste direto, a adjudicação sem concurso público não deve ser regra, deve ser exceção. Naquela situação em concreto, parece que era possível proceder-se de outra forma e não daquela. Acima de tudo, tendo em conta a própria qualidade dos sujeitos envolvidos. O próprio diretor-geral do INGC foi vice-ministro, não membro do governo, mas, entretanto, participava habitualmente das sessões do Conselho de Ministros, e agora ele próprio, a dirigir o INGC, adjudica sem concurso público esse negócio, a empresa do Sr. Carlos Mesquita, do ponto de vista ético, do ponto de vista de ética governativa, do ponto de vista político. Eu acho que esse é um assunto muito sério, há que clarificá-lo com a maior brevidade possível. E acho que seria também uma oportunidade para como país discutirmos se não é tempo de empreendermos reformas na própria legislação para que passe a ser obrigatória a publicação da declaração de bens e de interesses a que os titulares de cargos públicos são sujeitos, são obrigados nos termos da lei, até 30 dias depois que tenham tomado posse. Até porque, num passado recente, a própria Procuradora-Geral da República reclamou que muitos servidores públicos estavam a furtar a essa obrigação. Entretanto, ela própria, tendo todos os instrumentos, não lança mão para o efeito. Para concluir, dentro que é problemática este ajuste direto ao Sr. Carlos Mesquita, a empresa dele, ainda que se diga que não está na gestão, eu acho que isso é muito problemático. E num passado recente, acho que há por aí 3, 4 meses, ele em público assinou um memorando de entendimento com os Caminhos de Ferro e com a Cornélia de Moçambique, que é dirigida pelo engenheiro Adelino Mesquita, seu irmão. Então, isto é mesmo... A empresa onde ele também é sócio. Ele também é sócio. E antes de ir ao governo, estava lá como o número 1 em termos de executivo. Isto é preocupante, já não se está a falar de meras hipóteses, já há factos. Entretanto, esses factos devem ser esclarecidos com a maior brevidade possível. Tomás, a lei, eu estava a compulsar a lei de propriedade pública, ela diz que um servidor público deve abster-se de celebrar qualquer contrato com a administração pública quando isso cria no público a percepção de que há falta de integridade. Neste caso, o que é que te parece? Eu penso que, esta lei que estamos aqui a referir, a sua aprovação derivou exatamente de se saber e constatar que há muita promiscuidade entre servidores públicos e negócios em que, de uma forma ou de outra, eles têm influência. Esta é a razão por que esta lei foi aprovada. Era mesmo para ver se havia um marco legal para travar este conflito de interesses. Porque esta é uma questão daquelas históricas que Moçambique tem que estar consciente que os tem. São duas questões históricas muito complicadas. A primeira questão histórica é como realmente descasar o Partido da Independência do Estado. Depois, como separar a política de negócios. Estas questões são questões históricas profundas, complexas, que nos vão dar dores de cabeça ao longo de muito tempo ainda. Porque ainda que o ministro Mesquita diga assim, eu já não faço parte da gestão destas empresas, entreguei-as a terceiros, eticamente não é crível que a sua influência não se faça sentir nessas empresas. A tal percepção. Exatamente. Portanto, há sempre um elemento subjetivo que é inevitável quando aparece uma empresa com o nome do ministro a concorrer, ainda que quem lançou o concurso sequer é independente, isso age no seu consciente de que esta empresa tem um nome. Ele tem que tomar decisão, está ali no nome do chefe. Exatamente, o nome do chefe. Então, isso atua necessariamente no subconsciente. Então, é uma questão muito complexa. Acho que o ministro Mesquita tem estado na mídia muitas vezes devido a essas questões. Eu penso que, honestamente, era a altura do ministro Mesquita verificar como é que se pode
livrar, entre aspas, deste tipo de comentários públicos, até nas redes sociais, está muito presente o ministro Mesquita por causa da suspeição de que a sua influência está a levar negócios do Estado para empresas onde ele tem interesse. Ainda que não seja verdade, não é possível evitar esse comentário público, não é possível, porque se as empresas estão em nome dele, ou estão lá irmãos dele, ganham concursos em áreas estratégicas, é inevitável que o público pergunte se isto não é violação da ética pública ou não. Mas uma questão que se coloca, agora tivemos um caso evidente para uma discussão, mas como o Salema falava, desde a nomeação do próprio Carlos Mesquita, que esta situação se levanta. A partir da altura em que ele desenvolveu praticamente em toda a sua vida profissional negócios na área dos transportes e comunicação, transportes particularmente, e é nomeado ministro para essa área, numa área onde ele tem inúmeros interesses, na área dos portos, na área dos transportes rodoviários. Ele está é inevitável numa saia justa. No limite do conflito de interesse, apenas pela sua própria nomeação para o cargo. Exatamente. E que ministério? Este é um super ministério que talvez deve ser daqueles que mais negócios oferece nesse país, nas várias vertentes, como bem disse Jeremias, telecomunicações, portos, linhas férreas. Portanto, é um super ministério. E, portanto, é muito... A hipótese dos negócios do ministro se cruzarem com o ministério é muito grande. É muito grande, porque é um ministério com muitos negócios, com muito potencial de negócios. E, portanto, o ministro Mesquita está realmente num terreno muito movediço e escorregadio devido aos negócios que ele tem desde antes de ser ministro nesta área dos transportes e comunicações. Sim, estava a comentar. O Tomás referiu-se a um aspecto que acho que é crucial, o elemento histórico nessa ligação entre o partido como uma pessoa coletiva de direito privado e o Estado como coletividade. Outro ponto, fora isto, eu acho que seria uma reflexão mais profunda sobre isto, incluindo até a discussão que já houve em alguns círculos no passado sobre se o próprio Presidente da República, tendo em conta que a Constituição o proíbe de exercer outras funções, que não aquelas que sejam especificadas pela própria Constituição, pode ou não estar a dirigir uma entidade privada que é o Partido Frelimo. Eu acho que essa discussão deve ser levada a cabo. Agora, quanto ao senhor Carlos Mesquita, o Jeremias fez muito bem por mencionar essa parte da lei que fala de percepção, ou seja, não é necessário que seja, entre aspas, prova provada, a mera percepção de que há falta de integridade é bastante para que todo um país questione se o próprio ministro está a ser razoável e está a agir corretamente nesses casos em que ele anda envolvido. Já agora, esta lei de probidade pública cria uma comissão. Há uma comissão central de ética pública. Talvez a minha distração, eu não me lembro de alguma vez esta comissão ter vindo a público pronunciar-se sobre seja o que fosse nesta área tão sensível. Uma comissão com um estatuto legal muito importante, que está na Assembleia da República de Moçambique. Eu desejava, sinceramente, honestamente, de ouvir, pelo menos por uma vez, alguma opinião da Comissão Central da Ética. Nestas situações, sim. Nas situações até se for o caso para elibar ou para esclarecer dúvidas ou equívocos, tem que haver alguém que esclareça o público. Não se pode falar como quem fala para o vazio, quando há instituições que a lei criou mesmo para responder a preocupações públicas como esta. Então eu esperava que a Comissão Central de Ética alguma vez viesse a público dizer: há na opinião pública suspeição sobre este caso, nós investigamos, concluímos isto ou aquilo. De modo que as instituições sirvam para o fim para os quais foram criadas. Desculpa, Tomás, acho que concordo com isso, mas entretanto acho que há outro tipo de discussão que temos que tomar. É o seguinte, é que o primeiro presidente foi o reverendo James Taimo, da Comissão, agora está lá outra equipe. Na verdade foi o doutor, desculpa, que foi
não me lembro o nome, mas não foi, Jaime foi o porta-voz, foi o relator. Exatamente. Agora está lá uma nova equipe que inclui, entre outros, Sim. o Dr. Didier Malunga. Exatamente. Eu acho que há uma questão, há uma reflexão. Intetima. Exatamente. Há uma reflexão que temos que levantar aqui com o país, que é esta. A Comissão de Ética, no quadro, estabelecida no quadro da Lei de Propriedade Pública, funciona com base no princípio vamos lá dizer, aqueles que estão lá descontam, aplicam parte do seu tempo como funcionários públicos para servir a Comissão. E, como estabelece a própria Lei de Propriedade Pública, eles devem fazer isso sem direito a nenhuma remuneração. Devem fazê-lo com parte daquilo que já tem do próprio Estado. Do ponto de vista ético, isso é correto. Entretanto, eu acho que é pouco funcional. Seria talvez de pensar numa hipótese de se ter uma comissão de ética pública em que os seus integrantes prestassem colaboração exclusiva e a título permanente à comissão, trabalhando a tempo inteiro com remuneração e com estatuto próprio. Talvez um secretariado exatamente, da comissão. Secretariado, gozando até de certo tipo de garantias. Sim. E funcionar. Por quê? Porque há tantas situações destas. Hoje estamos a falar dessa questão do senhor Carlos Mesquita, mas entretanto por este país há administradores que têm empresas de construção civil no distrito, que contratam com a própria administração distrital, etc, etc. Então eu acho que este... Contrato consigo próprios. Exatamente, consigo próprios. Este é um problema muito sério. Ou, na eventualidade de não ser possível avançar-se para isso a título imediato, tem que estabelecer por lei também um mecanismo de colaboração institucional entre a própria Comissão e instituições como o provedor de justiça, porque assim, de jeito nenhum... Do jeito que ela foi concebida, foi mesmo para não funcionar. Para além desta Comissão Central, há as várias comissões dentro dos ministérios para velar por este assunto, e que eu me lembro particularmente, nunca ouvi uma única sequer a pronunciar-se sobre qualquer aspecto que fosse. Portanto, este parece um daqueles casos feitos para se acomodar perante a lei, mas sem efeitos práticos naquilo que se pretende. Exatamente, talvez como parte das pressões que durante muito tempo a sociedade civil e alguma comunidade doadora ia exercendo sobre o nosso país no sentido de se reformar o regime, o pacote de combate à corrupção em termos legislativos. Talvez se avançou para a aprovação da Lei de Propriedade Pública sem conversa e convicção efetiva de que mas também lembremos-nos o processo dolorosíssimo que levou à aprovação desta lei do Parlamento. Foi uma tortura para os parlamentares. Professoras tremendas. Tivemos até muitos juristas da praça com prova mais do que dada a tentar anular todo o seu conhecimento jurídico, tendo em conta que pretendiam proteger os seus próprios interesses. Vamos avançar para o segundo tema. Esta semana foi conhecida a sentença do chamado caso José Machel, em que era arguido o Sr. Fino Licuco, 3 anos e alguns meses de prisão, e podem ser substituídos então por uma indemnização por danos não patrimoniais de cerca de 200 milhões de meticais, mais cerca de 596, se não estou a erro, meticais por danos patrimoniais. Tomás, começo por ti. Este assunto saltou à vista justamente pela normalidade, sobretudo da indemnização por danos não patrimoniais, 200 milhões, cerca de 3 milhões de dólares, e despolitou muitas discussões sobre se é uma medida comportável, pelo menos este valor que foi arbitrado pela juíza. Na verdade, este foi talvez um dos casos mais mediatizados do seu género na nossa história, mas a mim me deprimiu-me de algum modo a ter visto muito debate nas redes sociais em particular, não sobre o caso em si próprio, não sobre a dimensão deste caso como um exemplo de como a dignidade humana pode ser violentada, de como a mulher pode ser se viciada até perder a vista. A discussão nunca foi nesse sentido. As pessoas discutem o dinheiro. Eu acho que isto é deprimente. Honestamente, eu fiquei deprimido quando vi tanta
tanta gente a concentrar-se sobre o dinheiro, esquecendo o caso em si próprio. Eu acho que nesses últimos 2 meses, nossa sociedade foi colocada à prova sobre se tem condições de se proteger mesmo da violência doméstica ou não, quando foi da morte da Valentina Guibuza e agora deste caso da Josina Machel, em que a sociedade simplesmente ficou materialista, esqueceu completamente o foco. Eu acho que isso é deprimente. Para já, a indemnização, a lei diz muito bem como é que se calcula, quais são os critérios da indemnização. O Código Civil diz isso. Eu vou entrar em questões técnico-jurídicas, mas quero mais nas questões éticas. Mas, de qualquer modo, a indemnização é danos não patrimoniais, danos morais, não é? Está a ser calculada de acordo até com a dor, com o impacto da dor, com o impacto da ofensa em relação à dignidade humana, à reputação, e também tendo em conta a posse do infrator, as posses do infrator, capacidade dele de pagar a indemnização. A indemnização, em teoria, visa o quê? Reparar o dano. Em princípio, repor a coisa como estaria se não tivesse havido a ofensa. Neste caso, ninguém vai repor a vista da Josina Machel. Portanto, não indemnizou, não repôs. Ninguém vai repor a vista da Josina Machel. Mas nossa sociedade já está obcecada com dinheiro que esquece o essencial. Eu devia ter visto movimentos sociais na rua, no tribunal, a dizer, basta, não pode acontecer isto. Não vi isso. E há um caso que eu acho que devemos salientar aí. Também houve comentários em torno da senhora Graça Machel. Como é que a senhora Graça Machel se põe em frente de um caso desses? Eu acho que a Graça Machel trouxe-nos mais um exemplo. Na nossa sociedade, quantas mães escondem filhas espancadas nos lares? Nossa sociedade, quantas juízas, advogadas, professoras, médicas são espancadas e escondem o sangue nos quartos? Se todos saíssem para a rua, mostrar que eu também fui espancada, também perdi a vista, este caso ficava com outro tom. As pessoas deixavam de pensar no dinheiro, viam a ofensa à dignidade humana que isso representa. A nossa sociedade, neste caso, eu acho que eu fiquei deprimido, honestamente. Vi um debate nas redes sociais que é deprimente. Pessoas com um cinismo tal, como se não soubessem que a violência existe nas suas próprias casas, que escondem isso. Agora todo mundo esqueceu, olha para o dinheiro. Eu acho que isso mostra que nós estamos separados. Eu estou com um sentimento, né, sobre esse caso muito negativo, sobre a reação pública ao caso. Salema, queria ouvir a tua opinião sobre este assunto. Também movimentou muita gente nas discussões de âmbito jurídico. Exato. Em primeiro lugar, dizer que não tive acesso à sentença, não a li. Entretanto, tudo que for a dizer tem como base aquilo que tem estado a circular nos mídias e nas redes sociais. Como bem dizia o Tomás, na aplicação de indemnização em concreto, os tribunais têm, dentre outros, em conta aquilo que é a capacidade do próprio visado, neste caso o Sr. Rufino Licuco. E há de existir, talvez, algum cálculo feito alguma análise feita pelo próprio tribunal sobre se ele é ou não é capaz de arcar com aquele tipo de indemnização que, mesmo visando, do ponto de vista filosófico, reparar o dano, estamos em face de um dano irreparável, que é um órgão vital que ela, a Josina Machel, jamais o terá de volta. Entretanto, a própria lei, nomeadamente a lei civil, por via do Código Civil, a lei civil é fonte subsidiária da lei penal, nos diz que o julgador deve interpretar e aplicar a lei de forma uniforme, tendo por efeito em conta casos análogos que tenham acontecido no passado. É aí onde acho que pode ser convocada a questão dos 200 mil meticais por danos não patrimoniais. Há uma discussão que se levanta sobre o que se chama a hierarquia dos bens jurídicos. Se em casos já que houve no passado, em que houve bens jurídicos
de valor equivalentes. Bem maior, no caso, por exemplo, a vida, em que se arbitrou, vamos lá, uma indemnização por danos não patrimoniais, que estamos em série de danos não patrimoniais, muito inferior a esta, e discute-se se não se terá de facto olhado para os nomes das pessoas e menos para a dignidade, para a defesa da dignidade dessas mesmas pessoas. Bem, esse é um facto. Há que considerar que o bem jurídico vida é o mais importante bem jurídico por motivos óbvios. Entretanto, não haverá nenhum outro bem jurídico que possa ser equiparado ao bem jurídico vida. Entretanto, cada caso tem que ser julgado tendo em conta as suas especificidades. É por isso que, em sede de direito penal, há aquilo que se chama de técnica de subsunção. Ou seja, em face de um caso concreto, vai-se aquilo que a lei dispõe e procura-se verificar até que ponto aquele caso, tendo em conta as suas especificidades, pode ser julgado e decidido. Nesses casos em concreto, em que tenha havido assassinatos, e tenha bem jurídico vida ou morte, ou bala perdida ou por outro motivo, na verdade há que avaliar sobre se a condição daqueles que cometeram esse tipo ilegais de crime e a condição do senhor do Coco são equiparáveis ou não. Há pelo menos um caso que podemos dizer, ou se diz até... O caso Carlos Cardoso, por exemplo. O caso Carlos Cardoso, outro caso... Exatamente. Aliás, declarou em tribunal que era detentor de um património enorme. Houve uma sentença, inclusivamente, para além da parte penal, a parte civil, portanto, que exatamente. Da indemnização. O que é certo é que os valores que foram arbitrados pelo juiz na altura não chegaram nem sequer perto disto. Exatamente. E as pessoas que não estudam direito, não conhecem direito, é legítimo que perguntem. É legítimo, sim. Pois. E há um caso qual é o critério? Há um caso mais recente do menino Hélio, quando foi 2 de setembro de 2010, em que o menino Hélio, de 10 anos, na altura foi vítima de uma bala perdida e a indemnização a que coube a família foi de 500 mil meticais. Então, olhando para esse caso do menino Hélio, o caso da família Carlos Cardoso, do senhor Manjato, na verdade é justo, na minha opinião, que se levante esse tipo de questionamento. Não é de todo descabido que se questione, porque tendo em conta que os jogadores têm que ter em conta casos análogos no passado, os bens jurídicos e, por outro lado, a própria capacidade do ente envolvido. Então, temos aqueles que foram declarados culpados pelo assassinato de Carlos Cardoso, temos o Estado, no caso do menino Hélio, foi um agente seu e tirou a vida do menino Hélio. Entretanto, a capacidade financeira do Estado, em termos teóricos, é aquela que todos nós conhecemos. É muito superior a qualquer indivíduo. Entretanto, é justo que sejam colocadas esse tipo, perguntas destas, embora considere que qualquer um de nós em nenhum momento gostaria de perder um órgão tão essencial como o órgão, entretanto sem ter acesso à sentença como tal. As discussões só podem ser mais ou menos genéricas e não... Concordo com essa reflexão comparativa, em termos de que a sociedade, o que eu não vejo é a forma perversa como a comparação é feita. Eu acho que a comparação é feita, a conclusão deve ser o seguinte: então o senhor Nini devia ter sido cobrado muito mais. Deve ser essa. Pois, já no âmbito da ciência... não que porque cobraram mais neste caso. Afinal, era possível que o senhor Nini e outros que foram condenados tivessem sido cobrados muito mais do que foram cobrados. Tendo em conta o bem jurídico vivo. Exatamente. A comparação nesse sentido. E a sua capacidade. E eu acho que este caso da Josina Machel é um marco. É um marco para dizer o seguinte: sabemos que em Moçambique, quem agredir a mulher, neste caso, e faz-lhe perder um órgão vital, um órgão essencial, pode pagar até 200 milhões. É um marco, tem que ficar. E não voltar para trás e dizer, mas outros pagaram menos. Não, temos que medir pelo marco atual, que é muito alto e, portanto, deve ser inibidor de futuras práticas. Eu levantava, já estou no campo jurídico, evidentemente.
como é que se lida com esta questão da uniformização nas decisões, portanto, no sentido de que para casos semelhantes ou até uns mais graves que os outros, Jeremias, não tenhamos não há que uniformizar, não há que uniformizar. O Código Civil é muito claro. Depende das circunstâncias, depende da intensidade da ofensa e depende da capacidade de ressarcimento do infrator. Portanto, não há como uniformizar. Agora, há um marco que se pode determinar, mas não se pode esperar que no futuro todos os casos tenham sentenças iguais. Não é por aí. Não temos que ter essa expectativa de uniformização. Uma expectativa de justiça, caso a caso, isso sim. E que se possa ter uma comparabilidade, não uma uniformização. Não é por aí, do meu ponto de vista. Muito bem, vamos avançar então para o outro assunto que elegemos para esta semana. A crise do MDM, que nós já tínhamos levantado aqui a semana anterior, deu-nos mais um capítulo com a realização da reunião da Comissão Política do MDM em Nampula. Mahmoud Almorano não marcou presença, apesar de esta conferência, então, desta reunião se ter realizado precisamente no município que ele próprio dirige. Salema, começo por ti desta vez. Uma prova mais do que evidente de que Mahmoud Almorano está em ruptura, ou pelo menos indicia isso, de que está em ruptura com o seu próprio partido. Exato. Quando abordamos este assunto há 2 semanas, sensivelmente, aqui nesse espaço, eu dizia que se o presidente do MDM, o Sr. Davis Mango, não gerir esse caso com a atenção que ele demanda, teríamos capítulo 2 e capítulo 3 desta novela, entre aspas. Já temos aqui o capítulo 2. Alguns pontos assim ao alto. Primeiro, não devemos achar de todo anormais, de todo anormal a ocorrência de crises dentro de organizações, neste caso do partido político MDM. A história das organizações nos diz que desde a ideia do surgimento da organização, desde o seu estabelecimento, o seu desenvolvimento, tudo isso, há fases de crises e que as crises podem ser tomadas como oportunidades para o próprio crescimento e consolidação do próprio movimento. Para o caso do MDM, desde o princípio foram colocadas várias suspeições, várias dúvidas sobre se era um partido efetivamente plural, com democracia interna, ou era mais um instrumento mais ou menos familiar para um grupo próximo aos Simangos levar a cabo a sua agenda depois do que aconteceu no seio da Renamo, em que o presidente da Renamo preteriu o Sr. Davis Mango para candidato no município da Beira e preferiu no seu lugar o senhor Manuel Pereira na altura. Então, a questão aqui agora é esta. Acho que o Sr. Davis Mango não está até prova em contrário, a conseguir gerir isto da melhor forma. Por quê? Porque acho eu que se ele estivesse a ter a astúcia necessária, pensaria 1000 vezes em acolher a reunião da Comissão Política em Nampula. Mas já estava marcada, a indicação que eu tinha era essa. Ok, ainda que já estivesse marcado, era possível também. Se a desmarcasse à última hora, seria muito evidente que estaria a fugir, digamos, ao confronto com uma mulher morada. Sim, mas no geral, há situações de força maior que podem levar a isso. Podem ser evocadas. Exatamente. Se dúvidas ainda existiam, a prefeitura com o senhor Almorano nem ao aeroporto foi receber o seu chefe. Em teoria é isso, é chefe de Almorano e depois é membro da Comissão Política, não foi participar da reunião. Isso mostra mesmo que a crise é profunda. Eu particularmente acho que o MDM, através da sua liderança, deve rapidamente reconciliar-se, superar este momento e aprender dele e olhar para o futuro. Por que digo isto? Porque os partidos políticos, no termos da própria Constituição, são um ativo da nossa democracia, são uma plataforma para a participação dos cidadãos na governação do país. O MDM, apesar de ter nascido como nasceu, é um caso único no país, de um partido
que nasceu e logo nas primeiras eleições multipartidárias conseguiu fazer eleger deputados. O mesmo não aconteceu, por exemplo, com o PDD do senhor Raul Domingos, apesar do teórico capital político que ele tinha quando criou o PDD. E outro elemento para terminar por enquanto, noto que Davis, ainda que de forma assim titubeante, já está a reagir a uma das maiores críticas que tem sido feitas ao MDM, que é aquele posicionamento segundo o qual só pessoas próximas a ele, da sua família, da sua região, é que têm responsabilidades cimeiras ou responsabilidades assim, de grande impacto no partido. Dois elementos. Primeiro, o porta-voz deste processo todo, aquilo que é a posição oficial do MDM quanto a esta crise, tem sido o senhor Silvério Romuano, que é aqui do Sul, está aqui em Maputo. Dois, a reunião da Comissão Política elegeu um porta-voz, que é também aqui do Sul, que é o senhor Venâncio Mondlane. No passado, talvez sem essas situações, talvez fosse Sandy Carmona, Gerardo Carvalho, por aí fora, e não esses dois. Então eu desconfio ou tenho a sensação de que o próprio Davis Simango já está a reagir a essa crítica de que era mais um partido regional, que privilegiava mais, entre aspas, o clã, que os quadros no geral. Então eu acho que esses são os elementos por enquanto podem ser. Eu acho que é por aí, realmente, como já aqui havíamos mencionado, o MDM não nasce de um projeto original, ideológico, estruturado, nasce como uma dissidência da Renamo e, portanto, sem ainda uma estrutura clara, e foi desde logo visto como um partido de dois irmãos Simango, como os mais fortes no partido. E agora o partido cresceu, exige outro tipo de estruturação, outro tipo de estratégias, e cabe agora ao partido saber como adaptar-se ao seu crescimento, sob o risco de só sobrar, se não poder adaptar-se ao crescimento. O edil de Climane, meu amigo Manuel de Araújo, tem uma linguagem mais suave, diz que é crise de crescimento, crise de crescimento, são expressões dos políticos, crise de crescimento, mas que uma crise é uma crise. Até preciso que seja gerida muito bem, até porque vem aí um período eleitoral muito decisivo. Vamos ver se Davis Simango atravessa esta barreira e sustenta o MDM numa fase em que impessoaliza o partido e o tira da ideia de um partido clânico, como dizia o Ericino, porque acho que isto tem causa. É um partido clânico, é um partido regional, agora parece que ele tem pretensões nacionais, então deve adaptar-se a essas pretensões. É um desafio, vamos ver até onde o engenheiro Simango será capaz de o gerir. Aliás, o Tomás está aqui a referir Manuel de Araújo na entrevista que ele nos concedeu. Ele dizia que o MDM não pode hostilizar ou tomar medidas drásticas contra Mahmoud Amorano. Em face disto que aconteceu, como é que interpreta esta posição, que é na verdade um recado dado por um membro também subversivo dentro do MDM? Mas eu que dizia no outro programa, as figuras de destaque do MDM não são, digamos, quadros orgânicos do partido, são figuras que foram ao partido já com capital próprio formado individualmente, então não sentem que têm um dever de obediência, porque não acham que são produto do MDM, pelo contrário, acham que foram para lá e dar força e cara ao MDM. O próprio doutor Manuel de Araújo deve ter também essa percepção de que eu não sou quadro orgânico do MDM, pelo contrário, eu emprestei, entre aspas, o meu prestígio, o meu nome ao partido, de modo que o partido não pode dispor de mim como quem dispõe de um militante, digamos, que veio de base e cresceu graças ao partido, neste caso do MDM. Então acho que é essas questões que Davis Simango tem que... Por todos os efeitos, o MDM não se pronunciou ainda publicamente sobre esta, vamos lá, dissidência, chamemos assim, até agora, de Mahmoud Amorano. Teve uma reunião da Comissão Política, que era um órgão privilegiado até para se pronunciar sobre isto, tendo em conta que é um membro seu que está em jogo nisto.
Não sabemos se isso foi discutido na reunião, porque o porta-voz deste encontro não se referiu a esta questão em particular. O que é que isto sugere, tendo em conta a gravidade da posição de Mahmoud Amoran, com aquelas acusações todas, e este da direção do MDM, portanto, não é nem um sim, nem um não a isto, vai ficar num como é que encara esta gestão? Eu penso que a falta de reação, pelo menos pública, em relação a esse assunto, exprime que o partido reconhece que é uma situação delicada e, portanto, tem que construir uma linguagem tal que não enfraqueça o partido aos olhos dos militantes. Qualquer pronunciamento do partido em relação a esta crise não seja bem construída, pode agravar ainda mais, criar mais alas, mais dissidências, ou eventualmente não ser a desejável numa fase pré-eleitoral como aquela que se aproxima, porque nessas circunstâncias todas as armas são válidas. Os partidos outros que também entram no jogo eleitoral também querem ver como é que o MDM vai se comportar no processo eleitoral e podem, de forma legítima, explorar a divisão do outro para o seu benefício. É assim, luta política. Então acho que o MDM deve estar agora muito atento na linguagem que usa, nas expressões que utiliza, na postura pública, porque é um momento decisivo de uma crise importante que vem na antevéspera das eleições. Então eu acho que é por isso que não houve uma informação, digamos, pública sobre se a Comissão Política abordou ou não abordou e o que concluiu da abordagem que terá feito ou não fez em relação ao caso Amoran, que exprime uma crise, acho eu, que ultrapassa a própria Amoran, se calhar, não é? Ele é apenas a parte visível, provavelmente. Exato. Como é que olha para estas palavras de Manuel de Araújo e este gerir com pinças do assunto, como temos estado a ver por parte da direção do MDM? Exato, como se diz em direito, o silêncio tem valor declarativo. Eu acho que, como bem dizia o Tomás, o facto de o próprio MDM ter excluído, aliás, entre aspas, excluído sim, este ponto da reunião da Comissão Política, era suposto que o incluísse na agenda, tendo em conta a sua relevância, e até aqui não há nenhum pronunciamento público, formal, quanto a esse aspecto. Mostra que o próprio partido está ciente de que este é um assunto muito importante que vai determinar o seu futuro quanto partido político. Manuel de Araújo, era expectável que ele tivesse esse tipo de posicionamento, tendo em conta que ele próprio, segundo as entrevistas à STV, ao Canal, ao Savana e outros órgãos de comunicação social de dentro e de fora do país, ele próprio tem sido um ativista interno dentro do MDM para a promoção de mudanças. Então, neste momento, ele está em face de um quase semelhante seu, em termos de estatuto, em termos de perfil político, pessoal, e a forma como ingressou no próprio partido. Então, era expectável que ele tivesse uma solidariedade com o Mahmoud Amoran, pelo menos tacitamente isso, e mandasse um recado para a própria direção do partido, no sentido de que em nenhum momento as medidas devem ser drásticas, até porque assim fazendo é o próprio MDM que mais perde do que o Sr. Amoran, no sentido, numa eventual situação, por exemplo, de expulsão do Sr. Amoran, quem mais perde com isso, no lugar de ser o Amoran como tal, é o próprio MDM, até porque o próprio Davis Bango tem prova bastante disso, foi preterido como candidato, saiu do partido como independente, ganhou as eleições. Isso não pode ser colocado de fora. O risco de Amoran ir por essa via não é de descurar. Exatamente, tendo em conta o próprio capital. Como fica a autoridade do próprio presidente do partido perante um membro? Por uma coisa, até agora, era o pronunciamento de Mahmoud Amoran em conferência de imprensa acusando os membros. Mas outra coisa é não ir receber o seu chefe, não ir à reunião da Comissão Política sem se justificar, pelo menos atendendo aquilo que disse o próprio David Simão, que não sabia porque que não tinha ido à reunião, se não sabia porque não se tinha justificado. Exatamente. Ou seja, o assunto ganhou outras dimensões dentro do partido. Como é que se lida com isto? Fechar os olhos a isto, fingir que nunca aconteceu, pode ser nefasto para a autoridade do próprio líder, para a autoridade do próprio partido do MDM. Exato, para além da questão da autoridade,
pode-se criar também um precedente muito sério em termos de gestão de quadros. Pois. Entretanto, eu acho que a liderança de David Simango é crucial para que esse processo, esta crise em concreto, no lugar de fragilizar o partido, que seja usada para capitalizar ainda mais o processo interno, para a impressão de mudança, tudo isso, porque há muitos, eventualmente o próprio Araújo é um dos descontentes com o status quo, então ele próprio potencialmente é um Amurane, no sentido de que um dia também pode, no lugar de só mandar recados, como que de forma mais ou menos sofisticada, ele pode um dia, na primeira pessoa, de forma direta, dizer que isto não, aquilo não, eu também não aceito. Então, há esse risco. E seria talvez razoável que o próprio, já agora, que o próprio David Simango ponderasse seriamente na possibilidade de uma eventual equipe dirigida por ele para cuidar desse assunto, inclua o próprio Manuel de Araújo, que embora seja um crítico interno, talvez Manuel de Araújo possa ter a probabilidade de ser mais ou menos ouvido por Amurane, o próprio Amurane ponderar certas situações e o partido aprender com isso e olhar para frente. Mas como é que fica a autoridade de David Simango perante um caso desta natureza? Eu penso que, neste momento, a autoridade do engenheiro David Simango está um pouco questionada, pelo menos em relação ao edil de Nampula, membro da Comissão Política, que não foi uma reunião importante, nem sequer o foi receber. Foi uma expressão pública de, digamos, de desobediência ou não sei qual é o termo apropriado por parte do edil de Nampula em relação ao seu líder máximo. E, portanto, o engenheiro David Simango deve precisar agora, como da pão para a boca, de recuperar a autoridade e mostrar que tem um comando no partido, o que não será fácil, tendo em conta, já o dissemos aqui, a personalidade, o capital pessoal das pessoas envolvidas. Não é um militante que possa ser assim, a partir de hoje você está fora do partido, não vai mais para o partido, porque o risco de, repetimos aqui, do Sr. Amurane considerar uma candidatura independente, como fez David Simango também, esse risco não pode ser colocado de fora. Então, acho que o Sr. David Simango tem agora, digamos, na corda bamba, tem de caminhar com muita calma para ver se a corda não se parte ou se ele não cai. É muito complicado. Muito bem, vamos. Há um dado que é importante relativamente a Nampula. As últimas eleições autárquicas tiveram um nível de participação de 25% apenas do eleitorado. Estavam inscritos cerca de 225 mil eleitores, só votaram 25%, portanto, que é um quarto. Há 3/4 de eleitores que não foram às eleições, que desta vez com o Renamo, com o Frelimo, com o MDM e, quiçá, com a Amurane como independente, vai trazer uma competitividade enorme e, porventura, convocar aqueles outros 3/4 que foram quem decidiu a eleição, de facto, não participando nas eleições. Eu olhava para os números das eleições, a Amurane é eleito com 30 mil votos. O segundo classificado da Frelimo teve 22 mil votos. Ou seja, a soma dos votos do primeiro e segundo classificado dá 52 mil eleitores. Os eleitores que não foram às eleições foram 175 mil. 2/3. Os que não foram às eleições. Significa que muita gente. O vencedor foi a abstenção. Exatamente. Se a abstenção, os eleitores que se abstiveram foram às eleições. Podemos ter aqui uma configuração diferente do ponto de vista político. Exato. E isto vai ser interessante, de facto, olhar se o MDM e o seu candidato, neste caso o seu presidente atual, Amurane, tem de facto a ascendência ou se aproveitaram de uma situação específica? E a suceder algo tal, a César que é de César, há que ter presente que o senhor Mahmoud Amurane não partirá de zero. Pois, porque já tem prova dada. Já é poder, né? A cidade de Nampula está a mudar para o melhor, ele está a fazer um excelente trabalho. Entretanto, ele, numa eventual situação dessas, não vai ser mais um candidato, há de ser um candidato forte. E David Simango deve considerar isso tudo na gestão deste caso. Muito bem, vamos avançar para mais um tema. Nos últimos dias tivemos então o chamado ciclone de Neo, que assolou a província de Inhambane, causando então enormes estragos. Assim, queria ver sua análise, olhando para mais este fenómeno natural que trouxe enorme retrocesso a uma província que já tinha muitos desafios.
obrigado. Em primeiro lugar, minha solidariedade com as vítimas, acima de tudo para aqueles que perderam seus entes queridos. Na verdade, há aqui uma discussão, uma vez mais, que deve ser feita com o país. O senhor primeiro-ministro visitou alguns locais afetados. Um dos pontos que ele colocou era a qualidade de construção das infraestruturas públicas. Este é um assunto já antigo, que estamos sempre a questionar a qualidade das obras. Entretanto, ao nível do Ministério, na altura das Obras Públicas de Habitação, agora Obras Públicas de Recursos Hídricos, há um departamento específico que tem como função principal garantir a qualidade das obras públicas. Entretanto, parece que este departamento não está a tomar conta do recado. Isto é preocupante, tendo em conta que não é falta de quadros, temos um departamento, há capacidade do ponto de vista técnico para fazer o mínimo daquilo que seria desejável. Por outro lado, eu queria talvez propor que discutíssemos como país a eventualidade de se assacarem responsabilidades até criminais de fiscais de obras públicas, geralmente empresas de obras públicas que aprovam certas empreitadas depois que construídas, afirmando que as mesmas têm as qualidades projetadas e desejadas. Entretanto, depois, em sede de ocorrência de um evento extremo, ainda que de menor amplitude, tudo vai abaixo. Acho que isso é problemático. Na teoria da corrupção, há aquilo que se chama corrupção técnica, que muitas das vezes envolve obras como estradas, como construção de escolas, por aí fora. Se eventualmente num certo troço que eram necessários, vamos lá, 100 mil sacos de cimento, só se usam 15 mil sacos. É óbvio que a partir do ponto de vista técnico há algo ali problemático, há ganhos, isso tudo é cobrado ao cidadão, é cobrado ao contribuinte, é cobrado ao Estado, mas que entretanto essa obra pública não terá aquela durabilidade que seria de desejar. Agora em Inhambane, mais um caso, eu acho que o governo, todas as forças vivas da sociedade, nós os jornalistas, os mídias, devem colocar isto na agenda pública e discutirmos isto de forma muito profunda, envolvendo até a própria ordem dos engenheiros de Moçambique, porque é uma questão de prestígio da própria classe de engenheiros que está em jogo. Mas eu penso que a questão é mesmo essa, a qualidade das obras públicas em Moçambique há muito tempo que foi vista como sendo das piores. Agora é preciso decidir o que fazer. Este é um país vulnerável a este tipo de desastres, vamos tê-los toda hora. Eu acho que é a altura de o nosso Estado definir um modelo de edifícios públicos que temos que ter e que qualquer construtor deve garantir que pode atingir essa qualidade de modelos de casas resilientes a tempestades, a cheias, porque não vale a pena estarmos toda hora a reclamar sem decisões que se tomem de uma vez por todas. Quando caiu a vedação da piscina olímpica na nossa capital do país, ficou evidente que nós estamos muito mal em termos de fiscalização, estamos muito mal, e acho que é a altura de esse Estado, como Estado, de facto tomar decisões de modelos de casas de resiliência, com tipo de materiais, e dizer, para a costa moçambicana toda, só estas casas são aprovadas e o empreiteiro deve garantir que tem capacidade para fazer. E os fiscais, como bem dizia o Iricídio, não são pessoas que estão ali para passear. Os fiscais têm um papel muito importante, porque são uma garante de que a obra vai resultar tal como foi aprovada e não uma obra diferente daquela que foi aprovada, porque não se pode compreender. Eu não sei qual foi o desfecho final do inquérito sobre a queda do muro da piscina olímpica, mas é preciso que se saiba qual foi a missão, a tarefa do fiscal para considerar aquele desastre, porque não é admissível, quer dizer, houve morte de pessoas numa piscina olímpica. Este é um nome de respeito, não é? De respeito. Em Inhambane, nas zonas onde passou esta tempestade, tudo quanto é escola primária, centro de saúde, tudo caiu. Não é aceitável que seja por causa da tempestade, como dizia o Primeiro-Ministro, qualidade das obras. Então, acho que é uma questão central que deve ser decidida em algum momento, estabelecermos o padrão de casas com tipo de materiais resistentes, resilientes,
sem as quais nenhum empreiteiro poderá ser autorizado a construir obras que sabemos que não vão durar assim que qualquer ventania passar por ali. A rede de clientelismos neste nestas obras. É muito grande. Não é falta de conhecimento, de inteligência suficiente, porque muitos deles, quando constroem as suas próprias casas, fazem-nas com muita qualidade. Na mesma zona e resistem. E, portanto, se reparar, muito poucas aquelas casas de facto foram feitas por privados. Portanto, isto acaba por ter influência mais nas obras públicas do que nas privadas. Isso tende nos dizer alguma coisa relativamente a esse assunto. É por isso que eu sugeria que o próprio Estado talvez devesse avançar por uma evolução legislativa, visando prever situações dessa ainda em termos da sua há que aplicar sanções àqueles que, tendo a obrigação de garantir a qualidade, não o fazem. E depois, passado pouco tempo, acontecem situações destas, por exemplo. E a culpa a modo solteira. Exatamente. Em sede da última revisão do Código Penal, e ainda bem que está a correr agora outra revisão, foi introduzida lá uma provisão na esteira da qual os auditores externos independentes que se furtaram ao seu dever, omitirem situações gravosas, agora já são criminalmente responsabilizáveis. Então eu acho que seria de bom tom se avançássemos para algo análogo naquilo que se refere aos fiscais de obras públicas, porque há mesmo muitos problemas e com isso é o erário público que sofre. Muito bem, vamos terminar por aqui. Esta semana termina formalmente a trégua, o prazo da trégua, a trégua oxalá que ela não termine, da nossa, portanto, neste nosso conflito político-militar, termina no domingo e portanto, há uma expectativa do que é que se segue, qual é o trabalho que está a ser feito a nível dos bastidores entre os dois líderes, portanto, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O que é certo que não temos tanta informação sobre o que é que sucede, falava muito rapidamente, porque vamos no próprio dia 5, que é domingo, discutir mais a fundo se, entretanto, houver desenvolvimentos ao longo desta semana sobre este assunto. Sim, pelo menos publicamente, nas últimas 2 semanas não houve nada. Em termos das comissões dos mediadores internacionais também ainda não há nada efetivo. É claro que isso não significa que nada esteja a ser feito, são processos delicados, haverá muita coisa nos bastidores que esteja a ser feita. A única recomendação que faço é no sentido de que o mais urgente possível o chefe de Estado e o líder da Renamo comuniquem aquilo que está a acontecer para que não haja, digamos, suspeitas de que depois de 5 de março podemos voltar a uma situação igual àquela que infelizmente vivemos durante algum tempo. Era importante que o Presidente da República, com a maior urgência possível, fizesse uma comunicação à nação, a dizer quais são os próximos passos, o mesmo para com o Sr. Afonso Dhlakama, até porque foi ele próprio, na primeira pessoa que anunciou a trégua seria bom que fosse eternamente estendida, porque nós não precisamos de ter situações iguais àquelas. Mas queremos que a trégua continue, faz bem ao país, nós também queremos eu acho que a trégua não pode ser forma de vida, a trégua é por definição intervalo. Olha, o intervalo não pode ser indefinido, tem que ter algum momento em que fechamos o intervalo e tínhamos um acordo final, então é natural que as pessoas ficam sempre na suspensão. Agora o intervalo vai terminar, segue-se o quê? Eu ouço a Renamo nas províncias dizer para as pessoas voltarem para as machambas, é um bom sinal exterior, mas não é suficiente. Era preciso que houvesse um dado mais oficial para dizer o que se segue depois do intervalo. Vamos ficar então com a expectativa de que esta semana, na renovação do intervalo, que nos seja dito mais alguma coisa sobre este assunto. Portanto, terminamos por aqui, na expectativa então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos. Boa noite.